Olá, pessoal. Eu acho que já está dando quase boa noite. Deixa eu ver. Não, ainda é 5h30, né? Deus abençoe. Uma boa tarde para você, que é do grupo da pastora Márcia. Que Deus os abençoe. Hoje nós vamos para, deixa eu ver, 26º dia. É 26 dias que eu leio a palavra de Deus para você. Hoje temos Êxodo 35, Êxodo 36, Êxodo 37. Amém? Vamos começar? Deus abençoe. Ontem eu consegui colocar, ainda ontem mesmo, né, a palavra de Deus para você. Então vamos lá. Êxodo 35. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos, madeira de acácia e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras de onix e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós e façam tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu de cobertura, a mesa e os seus varais e todos os seus pertences, e os pães da proposição, e o candelabro da luminária, e os seus utensílios e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Todo homem que se achou com azul e púrpura e carmesim e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugo, os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço. Todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos,
e trazia o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos das cabras, e os príncipes traziam pedras de onix e pedras de engastes para o efode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária e para o azeite da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizesse pela mão de Moisés. Assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, conhecimento e em todo o lavou. E para criar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lapidar de pedras para engastar e entalhar madeira, e para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador em azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Êxodo 36, diz a palavra de Deus. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, e quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, e todo aquele a quem o seu coração moveu, e se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher façam mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha um material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Assim todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e de azul e de púrpura, e de carmesim com querubins. Da obra mais esmerada as fez. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ligou 5 cortinas uma com a outra, e outras 5 cortinas também ligou uma com outra. Depois fez laçadas de azul na borda de uma cortina, a extremidade na juntura. Assim também fez na borda a extremidade da juntura da segunda cortina. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina que se ligava com a segunda. Estas laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra, e assim foi feito um tabernáculo. Fez também cortina de pelos de cabras,
para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas à parte e outras 6 à parte. E fez 50 laçadas na borda da última cortina na juntura. Também fez 50 laçadas na borda da cortina na outra juntura. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse um todo. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiro, tinta de vermelho, por cima uma coberta de peles de texugos. Também fez de madeira de acácia tábuas levantadas para o tabernáculo, foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 cavilhas pregadas uma à outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo. 20 tábuas para o lado que dá para o sul. Fez 40 bases de prata debaixo de 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 cávilas. E 2 bases debaixo da outra para as suas 2 cávilas. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo nos 2 lados, as quais por baixo estavam juntas, e também se ajuntaram por cima com uma argola. Assim fez com ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo e outras 5 travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. Fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra. Cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das travessas. Fez de ouro, as travessas também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, de obra esmerada, e fez com querubins, e fez 4 colunas de madeira de acácia e as cobriu de ouro. E seus colchetes fez de ouro, fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido da obra do bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e as suas cabeças e as suas molduras. Cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Amém? Êxodo 37 e o último de hoje. Amanhã tem mais, viu? É todos os dias. Êxodo 37 diz assim a palavra de Deus. Fez também Bezalel a arca da madeira de acácia. O seu comprimento era de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado e a sua altura de 1,5 côvado. E cobria de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos. Num lado 2 argolas e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. E pôs os varais pelas argolas aos lados da arca para se levar a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro. Seu comprimento era de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, nas 2 extremidades do propiciatório.
um querubim na extremidade de um lado e o outro querubim da outra extremidade do outro lado, de uma só peça. Com o propiciatório, fez os querubins nas duas extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com suas asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa da madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma moldura da largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, as suas colheres, as suas tigelas, as suas taças, em que se haviam de oferecer libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de obra batida. Fez esse candelabro seu pedestal, e as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado do candelabro. Numa haste estavam 3 copos de feitio de amêndoas, um botão e uma flor. Na outra haste, 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no mesmo candelabro havia 4 copos do feitio de amêndoas, com os seus botões e com as suas flores. Havia um botão debaixo das 2 hastes da mesma peça, e outro botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, e mais um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam dele. Os seus botões e as suas hastes eram da mesma peça, tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez de ouro puro 7 lâmpadas com seus espitadores e os seus apagadores. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de acácia, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura. Era quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas, e cobriu de ouro puro a parte superior e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, e os seus 2 cantos de ambos os seus lados, para neles se colocar os varais, e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, qual obra do perfumista. Amém? Que Deus abençoe a você que vai assistir, a você que vai ouvir, viu? Aprenda, crie hábito. Olha, não murmure, não reclame. Acredite, Deus vai ficar tão feliz. É 1 ano somente, você terá lido toda a Bíblia. Vai entender todas as coisas, que é o tabernáculo, né? Deus ensinando como ia ser o seu tabernáculo. É muito lindo, sabe? Eu não sei se vocês já assistiram o documentário, onde vocês sabem que aquele, acho que é bispo, né? Macedo, ele fez as cópias, as coisas, de tudo que ele leu
Ele fez da igreja de São Paulo. Serve para visitantes, turistas, né? Uma vez passaram, acho que foi até na Record, todas as salas que tinham as coisas, o tabernáculo, tudo do jeito que está escrito na Bíblia. Muito, muito, muito lindo, sabe? É uma coisa assim que eu fecho os olhos e quando eles ficam falando essas coisas, parece que a gente está vendo eles fazerem, né? É muito lindo. Olha, a palavra de Deus é uma coisa que nos alimenta, dá força para a gente resistir muitas coisas. Amém? Que Deus os abençoe. Hoje é 18 de setembro de 2024. Leitura bíblica do grupo da pastora Márcia. Saúde, paz, felicidade a ela e a todas as pessoas que estão no grupo. Obrigada, pastora Márcia, por ter me dado a oportunidade de estar lendo a palavra de Deus para os seus seguidores, para aqueles a qual amam a Deus sobre todas as coisas. Amém? Deus abençoe. Beijo. Amo vocês em Cristo Jesus.